Estamos de volta com Palavra Aberta. De volta com o programa Palavra Aberta, aqui com o psicanalista Daniel Bento da Silva. E nós estamos falando sobre psicanálise. E nos últimos acontecimentos, nos cenários da comunicação, cenário nacional, nós podemos observar vários acontecimentos, crimes de pais contra filhos, de filhos contra pais, de pessoas que matam crianças, de pessoas que espancam homossexuais. Como é que se analisa uma mente de uma pessoa com essa dificuldade, com esse problema? Antes de mais nada, é importante frisar que nós poderíamos dividir a humanidade em dois grupos. O grupo dos neuróticos e o grupo dos sociopatas, né? Então, os neuróticos somos todos nós que não temos nenhuma sociopatia, ou seja, que conseguimos conviver... Somos os normais. Os chamados normais, né? Mas cada um de nós tem alguma neurosezinha, né? Uma maniazinha, alguma coisa que gosta de fazer e outros acham estranho. Gosta, né? E até demais também, né? Exatamente. Ou pensamentos também. Às vezes a pessoa ela se vê em certos pensamentos que ela não quer compartilhar com ninguém, mas aquilo a incomoda. Então nós temos as nossas neuroses, né? E esse é o primeiro grupo. E para essas pessoas, essas neuroses acontecem exatamente nesse processo de desenvolvimento natural humano, principalmente na primeira infância. E quando olhamos para o outro grupo, dos sociopatas, esses já têm transtornos psíquicos que são chamados de transtornos estruturais, ou seja, são coisas relacionadas ao cérebro mesmo. Então, por exemplo, um indivíduo que vai se tornar um sociopata, ontem, por exemplo, aconteceu um crime, não lembro se foi em São Paulo, de um motorista que foi espancado até a morte, porque ele teve um mal súbito ao volante e acabou batendo em alguns veículos, e os donos dos veículos, mesmo não tendo dano nenhum para a vida humana, mas os donos dos veículos foram lá e o espancaram até a morte. Então, esse tipo de reação sociopática, né, esse tipo de reação que manifesta a falta de controle de lidar com convenções sociais, demonstra que esses indivíduos têm o transtorno estrutural. Ele já nasce com aquilo, embora ele possa nunca vir a surtar. Agora, quando acontece o surto psicótico, esse indivíduo passa a ser um paciente atribuído à psiquiatria, e aí ele precisa ser acompanhado permanentemente pelo psiquiatra e medicado. Então vem à tona algo nele? Vem à tona por uma experiência qualquer, e ela nem precisa ser muito forte, não precisa ser uma coisa necessariamente traumática. E aquele que for sociopata, que tiver ali essa estrutura pronta para disparar, digamos assim, situações corriqueiras. Por exemplo, aconteceu recentemente aqui em Prudente, um rapaz que ele tinha uma sociopatia, ele já havia tido o surto, estava medicado, mas um dia alguém disse que ele não precisava mais de medicamento, e não foi o médico, não foi o psiquiatra, foi alguém da família. Ele parou de tomar o medicamento e um dia, participando de uma festa de casamento, um senhor se aproximou dele e o chamou de magrão. E ele sentiu um desejo de matar aquele senhor, e ele foi lá e desferiu várias facadas contra esse homem por ter sido chamado de magrão. Então, na mente do sociopata, não há uma coisa muito grande necessária para deflagrar, para disparar esse mecanismo. Então, nesse caso, o indivíduo que tem uma psicopatia relacionada à estrutura, ele precisa do acompanhamento psiquiátrico. Já os neuróticos, eles vão ser pacientes atribuídos à psicanálise. Eles serão analisáveis e eles conseguirão avançar muito no processo, dependendo apenas deles, né? Agora, no caso da depressão, por exemplo, na maioria das vezes, a pessoa precisa também do acompanhamento psiquiátrico, porque nós estamos falando de estrutura cerebral também. Não é só emocional. Há muita gente que acha que a depressão seja um fator espiritual ou emocional apenas. Mas eu diria que há fatores emocionais, mas com certeza a depressão tem fatores estruturais. No caso, por exemplo, desequilíbrio hormonal, uma falha dos neurotransmissores, então, no cérebro, né? Então o indivíduo ele precisa de um acompanhamento medicamentoso para recuperar a capacidade de pensar.
Por isso que reconduzi-lo, né, a Sim. uma sanidade, é isso? Sim, exatamente. E os neuróticos, eles podem, como você disse, sempre ser reconduzidos nessa direção. Já os sociopatas, eles podem vir a ter uma vida normal, desde que acompanhados e medicamentados. Chegamos ao final do nosso programa, queremos agradecer ao psicanalista Daniel Bento da Silva por ter vindo aqui no estúdio da TV Cidade, falar sobre o que é a psicanálise, como é feita, o tratamento, quem, né, pode fazer o tratamento, a idade para o tratamento. Nós queremos agradecer. E o senhor pode deixar o seu endereço, onde o senhor atende, o seu telefone, o seu e-mail, para quem estiver nos assistindo, poder entrar em contato com o psicanalista Daniel Bento da Silva, para, quem sabe, ser um futuro, né? Fazer um futuro tratamento com o psicanalista. Muito bem. Jorge, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu espero ter sido útil aos que nos acompanham. E quero dizer que o meu consultório fica na rua Desbravador, Ceará, 560, em Presidente Prudente. Meu telefone de contato é o 018 3903 2115 e o meu e-mail é o prdanielbento@gmail.com. Se você quiser entrar em contato, fique à vontade. Eu terei o maior prazer em conversar com você e te atender. Então, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe da TV Cidade, por ter vindo aqui no estúdio, ter nos passado essa informação que com certeza vai trazer muito benefício para quem está em casa assistindo e tinha alguma dúvida e queria tirar, e agora assistindo a nossa programação vai tirar. Então chegamos ao final do nosso programa. Até a próxima. Muito obrigado.